Olá, doutores e doutoras do terceiro período da FASC. Que saudade de vocês, hein? Quanto tempo! Bom, vamos manter umas videoaulas. Essa é a primeira, espero que de muitas. Já peço desculpas desde já pelo modo rudimentar com a qual eu faço esse vídeo. Não tenho equipamento adequado, nem de som, nem de imagem. Aqui gravo da minha casa, da sala da minha casa, não tenho espaço adequado, não tenho estúdio. Então, volta e meia vocês vão ouvir, como estão ouvindo agora, o DOC latir, né? Olha o DOC aí. E vão ouvir carros passando. Ignore esses ruídos. Vamos tentar seguir da melhor maneira possível. Peço mais uma vez desculpas. Não sou youtuber. Não estou acostumado com esse sistema EAD. Não ainda, mas vou me adaptando. Quem sabe em breve, né? Então, doutores, vou direto ao ponto. Nós temos uma atividade 01 para ser desenvolvida, que ela consiste na resposta a 3 perguntas. Nós vamos analisar esse primeiro caso, foi um caso que eu elaborei. Esse caso não existiu de verdade. Eu pensei de propósito, eu fui de trás para frente. Eu pensei nas respostas para então fazer o questionamento. Então vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês e vou discutindo alguns pontos. Então, consta da denúncia que os réus fulano de tal e seu irmão ciclano de tal teriam, em unidade de desígnios, atentado contra a vida da vítima, senhora Beltrana, sendo ambos acusados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que faleceu no local dos fatos. Então vejam, importantíssimo. Olha a motivação e olha o meio. Então, são grandes. A motivação sempre é um direcionador da tipicidade. O meio, nós vimos que tanto o motivo, o meio, como características pessoais dos agentes podem vir a qualificar os crimes. Então, já estudamos isso no homicídio, não é novidade para ninguém. Retomando, foram então denunciados, acusados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que faleceu no local, não sobrevivendo aos ferimentos causados por 3 projéteis de arma de fogo perpetrados na região do tórax. Em solo policial e depois em juízo, ou seja, no primeiro momento, depois sob o crivo do contraditório da ampla defesa, fulano confessou ser o autor dos disparos, informando que teria praticado o crime a convite de seu irmão, que lhe pagou R$ 5.000 para que praticasse a execução, sendo-lhe recomendado apenas que fosse breve para que a vítima não sofresse, pois ainda nutria por ela, ou pela mesma, imenso amor, e não aceitava de forma alguma o final do relacionamento. Olha que coisa interessante que eu chamo a atenção aí numa dica. Perceba, ambos são denunciados por motivo torpe, ou seja, motivo vil, adjeto. E um dos exemplos de motivo torpe que a legislação usa é a paga ou promessa de recompensa. Nesse caso aqui houve um apago, ok? Então, o fulano recebeu de Beltrano R$ 5.000 para executar a Beltrana. Fulano recebe de Ciclano, fulano recebe de Ciclano R$ 5.000 para matar Beltrana. Então, o jurado reconheceu isso, a gente vai ver mais adiante, como sendo aí uma qualificadora. E também houve o meio que impossibilitou a defesa da vítima, o disparo a curta distância de 3 projéteis, disparo de uma arma de fogo. Então perceba, interessante notar. Sobre essa qualificadora, o coautor mediato, aquele que manda, ele não prevê. Ele apenas no primeiro momento, ele até pede para que seja algo breve, algo que não cause sofrimento a ela e tudo mais. E ele não estabelece como deve ser feito. Aí uma discussão. Será que essa circunstância se comunica ao coautor? Para pensar, Então vamos continuando. E ele fala que ainda ama muito. Olha que interessante, A gente sabe que quem ama não mata, mas isso daí acabou matando. E se diz que amava. E ele não aceitava o fim do relacionamento. E não queria que ela sofresse, que fosse algo breve. Pois bem, interrogado, Ciclano confirmou perante a autoridade policial que não aceitava o fim do relacionamento amoroso que mantinha com a vítima por 20 anos. Porém, como a mesma era casada e se recusava a deixar seu marido para com ele viver, acabaram por romper o romance de maneira consensual. Então ele disse que não houve briga, foi de boa, como dizem aí. E ele queria continuar esse relacionamento que ele já mantinha há um bom tempo, sendo ela casada.
Aspecto interessante, né? Respeitando a vontade dela, apesar disso que foi de maneira consensual, respeitando a vontade dela, apesar de deixar registrado que a vítima humilhava, constantemente dizendo que o mesmo não passava de um mero objeto sexual e que por ele não nutria qualquer amor, se limitando a usá-lo, pois ele não estaria no nível social compatível com o dela, né, com o qual ela tinha com o seu marido. Olha que coisa interessante. Então aqui, por causa desse depoimento que os jurados acreditaram nesse depoimento, é um depoimento de um dos réus, né, foi reconhecido pelo jurado uma causa de diminuição de pena, referente ao relevante valor moral. Contudo, mesmo diante das humilhações comprovadas por mensagens de aplicativo, olha, então não vai só a palavra do réu, houve mensagem de aplicativo comprovando. Interessante. Negou haver determinado sua morte, muito menos pago qualquer quantia a seu irmão. No entanto, em plenário, sua defesa arguiu como tese subsidiária o reconhecimento da minorante correspondendo ao relevante valor moral. Consta do relatório policial que uma resposta de ofício emitida por um banco, olha, coisa interessante, com agência nessa localidade, informava sobre a transferência de uma exata quantia de R$5.000 realizada de ciclano a fulano. Olha aí, do coautor imediato ao coautor imediato. Um dia antes do crime. Indagado acerca de tal transferência, ciclano informou tratar-se de um valor emprestado a seu irmão, o que havia solicitado em conversa presencial, não havendo qualquer testemunha, prova por meio de conversa telefônica, conversa eletrônica ou e-mail a comprovar tal situação. Indagado se conhecia a motivação do empréstimo, ciclano alegou desconhecer os motivos de fulano para tal pedido. Registra-se que ambos não possuem passagem pela polícia ou mesmo registro de processos concluídos ou em andamento. Pronunciados e levados ao tribunal do júri, foram condenados. Então vamos lá, a decisão. Na qualidade de coautor imediato, olha só que interessante, fulano foi condenado a pena de 15 anos de reclusão, reconhecendo os jurados as qualificadoras referentes ao motivo torpe, que ocorreu mediante a paga, e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quer seja uma emboscada concluída com disparos de 3 tiros a curta distância. Reparem, aqui não é para a gente discutir se está certo, se está errado, se foi isso mesmo que aconteceu, se não foi, porque já houve uma decisão. Então, se vocês quiserem, depois como membros da defesa no recurso de apelação, pedir a anulação desse julgamento, informando que os jurados decidiram de maneira manifestadamente contrária à prova dos autos, até podem, como princípio, como pedido principal. Mas percebam que existem outras teses aqui que a gente pode discutir. Bom, fica a dica. Lembre-se que eu já avisei que nem sempre o advogado ele é contratado para fazer uma defesa que pede pura e simplesmente a absolvição. Nós temos outras teses, principalmente com relação à dosimetria da pena, que é o foco aqui, tá ok? Então, além da questão da absolvição, se fizerem vou achar bonito, vou achar combativo, né? Mas podem também, devem focar na questão das circunstâncias. Vamos lá. No que se refere a ciclano, foi o mesmo condenado a uma pena de 10 anos de reclusão, tendo os jurados mantido as mesmas qualificadoras, no entanto, reconhecendo a causa de diminuição de pena, referente ao relevante valor moral. Tanto defesa quanto acusação recorreram, estando o processo concluso para julgamento dos recursos. O que é concluso? Significa que está na mesa do juiz. No caso aqui, está na mesa dos desembargadores. Temos o primeiro relator, depois um revisor e um terceiro juiz, um terceiro desembargador. O que é um desembargador? É um juiz que atua num tribunal, um órgão colegiado. Então, é a segunda instância aqui em matéria estadual. Vamos lá, as questões que vocês vão responder. Na qualidade de representante do Ministério Público, ou seja, quem promove a acusação, pensando agora como promotor de justiça, informe qual seria a sua argumentação para modificar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Então, é um exercício que eu faço, que eu proponho. Primeiro você pensa como promotor, depois eu quero que pense como defensor. A mesma pergunta vem com relação aos defensores. Por que isso? Porque eu considero o direito criminal muito próximo a um jogo de xadrez. Você tem que prever, principalmente para quem vai fazer júri, prever a reação da parte contrária a uma afirmação sua. E
Quem quer ser promotor, se prepare mais ainda, porque o promotor fala primeiro. O que nós advogados fazemos? Nós aguardamos o promotor falar, anotamos o que ele falou e tentamos desconstituir a sua fala. Lógico, se tivermos um entendimento contrário, porque podemos muito bem ir no mesmo sentido da decisão do promotor, porque ele é promotor de justiça, não é promotor de vingança. Tá? Seguindo. E aí eu peço para que vocês, na qualidade de desembargadores, né, redigam um voto. Como seria o seu voto? Você veja as opções que vocês têm aí para a pergunta número 3. Como resposta da pergunta número 3. Você pode, no primeiro momento, concordar com a decisão de primeiro grau, informando que ela deve ser mantida do jeito que está, só que eu quero que você fundamente o porquê. Fundamente com base em quê? No que você acha? Não. Fundamente com relação ao direito, ao que estabelece, a doutrina, a jurisprudência. Tome a sua decisão aqui. Tá? Pode manter, se quiser, a decisão de primeiro grau, ou pode alterá-la. E alterar de que jeito? Dando razão ao Ministério Público, em sua razão de apelação, ou à defesa. Então, vejam aqui, as opções são várias. Podem, então, manter a decisão, podem acolher a tese do Ministério Público, ou podem acolher a tese da defesa, modificando aí a decisão de primeiro grau. Mas vocês vão ter que se posicionar, tanto de uma forma quanto de outra. Então, o que eu proponho aqui? Que vocês analisem todos os aspectos dessa decisão. Lembre-se, né? Eu dei aqui algumas dicas, olha que interessante, né? O professor sempre dando dicas. Lembre-se sobre a discussão acerca da coexistência de motivo que qualifique o crime com causa de diminuição de pena relevante a motivo, bem como reflita acerca da comunicação de circunstâncias no concurso de agentes. Lembre-se, circunstância de natureza subjetiva jamais se comunica a coautor ou partícipe. As de natureza objetiva, elas podem se comunicar com autores e partícipes, desde que delas eles tenham conhecimento. E aqui existe uma outra discussão doutrinária com relação a que se podem coexistir qualificadoras com causas de redução de pena. Parte da doutrina entende que sim, de maneira tranquila, e parte da doutrina entende também que não, com exceção da qualificadora ser de natureza objetiva e a causa de diminuição de pena de maneira subjetiva. Por que disso? Porque motivo com motivo vão acabar se embatendo. Eu tenho um motivo que qualifica e tenho um motivo que justifica, um motivo que privilegia, um motivo que reduz a pena. Aí eu fico pensando, tem um motivo ruim e tem um motivo bom. Agora há pouco eu falei motivo que justifica, corrijo. Motivo que justifica, absolve. Aqui não estamos diante de justificativas, mas sim de causa de redução de pena. Ó, ficar esperto. Eu digo que o direito penal é como um rio de pedras bem lisas. Tem que tomar cuidado naquela pedra que tem um limbo, para você pisar direitinho e não escorregar. Um escorregãozinho que dá, já era. E gravar vídeo é sempre difícil porque eu não posso errar. Mas se eu errar, eu tenho que corrigir o mais breve possível, como fiz agora há pouco. Voltando, presta atenção nisso. Se essas qualificadoras podem coexistir com o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena. E quem está certo e quem está errado? O direito não é ciência exata, é ciência humana. Então eu espero ter esclarecido a atividade por meio dessa videoaula. Vou trabalhar outros temas a partir de amanhã. Bom, doutores e doutoras, um grande abraço. Estou com saudade de todos vocês. Espero em breve retomarmos. E fique em casa. Lave as mãos, se for necessário sair, só saia em questão de urgência. Estamos em quarentena, focados aí nessa batalha contra a Covid-19. Um grande abraço, doutores. Saudades.